Questão de número 164 do Enem de 2024, caderno azul. A Prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes, de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos, para os postos de saúde, que representam as características desejadas e que distam 10 quilômetros entre si, conforme o esquema, no qual o ponto H representa o local onde está construído o hospital. Os pontos P1, P2 e P3, os postos de saúde, e esses 4 pontos estão em um mesmo plano. A distância em quilômetro entre o hospital e cada um dos postos de saúde é um valor entre. Bom, pessoal, essa questão tem, de cara assim, lembrando uns 3 jeitos de resolver, pelo menos 3 jeitos. Primeiro, entre os postos de saúde, há uma distância de 10 quilômetros, formando um triângulo. Em outras palavras, não é um triângulo qualquer. Já é um triângulo equilátero. Só que o hospital que está aqui, ele é equidistante dos postos. Está escrito isso no texto, equidistante dos postos. Na verdade, tá? Uma das maneiras, não é a maneira que eu vou usar aqui para resolver, tá? Não vou usar essa, mas é uma das maneiras, seria fazer o seguinte. Esse cara, ele quando é um ponto que é equidistante aqui, ó, esse ponto é o raio da circunferência circunscrita. Aqui, ó. Ele é o raio da circunferência circunscrita. Ué, pessoal, por quê? Porque da distância desse ponto ao vértice, distância desse ponto ao vértice, distância desse ponto ao vértice é o mesmo. Só que no triângulo equilátero, o ponto de encontro, né, o raio da circunferência circunscrita é o que a gente chama de circuncentro. Só que esse ponto no triângulo equilátero é o mesmo ponto do baricentro. E o baricentro, ele tem uma propriedade, que ele divide o segmento dele completo aqui, que seria a altura, na razão de 2/1. Esse é um jeito. Outro jeito seria fazer isso. A volta toda é 360. Só que eu tenho 3 triângulos iguais. Então esse ângulo é 120, esse é 120, esse é 120. Como eu quero achar o x aqui, ó, eu pego um desses triângulos, tipo esse, e faço uma lei dos cossenos. Lei dos cossenos. 10 ao quadrado é x quadrado mais x quadrado menos 2 vezes x vezes x vezes cosseno de 120. Eu vou achar o x também. Só que também não vou fazer desse jeito. Vou fazer de uma outra maneira aqui. Como? Uma das principais fórmulas que a gente tem que saber na geometria plana, de áreas, é a área de um triângulo equilátero, do grandão. A área do triângulo grande, ela é calculada como? Como é que é a área de um triângulo equilátero? É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado é 100, dividido por 4, 25 raiz de 3. Só que esse 25 raiz de 3 é composto de quê? De 3 triângulos iguais. Então, esse 25 raiz de 3 é 3 vezes a área de um triângulo pequeno, né? 25 raiz de 3 sobre 3 é a área de um triângulo pequeno. Pessoal, mas aí como é que você vai calcular a área desse triângulo? A maioria das pessoas pensaria em fazer base vezes altura sobre 2. Não está errado. Não está errado. Só que você vai fazer mais conta. Normalmente, quando eu tenho assim, ó, tem um triângulo, eu tenho 2 lados dele, e tem o ângulo entre eles, existe uma fórmula mais rápida. Ela vem da base vezes altura sobre 2, você traçando a altura, tá? A dedução dela vem assim. Mas eu posso fazer direto uma fórmula que a gente chama de meio absceno. O que é isso, pessoal? Meio, A é um lado, B é o outro lado, e o seno do ângulo entre eles, não é qualquer lado, não é qualquer ângulo, é o ângulo entre os lados que ele me deu. Então aqui eu faria isso, ó. Meio, x vezes x, vezes o seno de 120 graus. Passo 2 multiplicando, 50 raiz de 3 sobre 3. É x ao quadrado vezes seno de 120. 120, ele é um ângulo da família dos 60, tá? Tem aí na aula de círculo trigonométrico isso, tá? Importante essa aula de círculo trigonométrico. Se quiser dar uma olhada lá,
tá? Se você não lembrar disso, seno de 120, ele é da família dos 60. O seu seno é o mesmo do seno de 60, podendo mudar apenas o sinal. Mas no segundo quadrante, o seno é positivo. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 também. E com isso, eu cancelo raiz de 3. Acaba cortando raiz de 3. E eu vou passar o 2 multiplicando. 100 sobre 3 é o x ao quadrado. Quer dizer que o x é raiz de 100 sobre 3. 10 sobre raiz de 3. Aí eu vou racionalizar aqui. O nosso x é 10 raiz de 3 sobre 3. Não tem a resposta aí, porque ele perguntou, está entre quais valores? Qual é o valor do raiz de 3? Aproximadamente 1,73. Então vai ficar 17,3 sobre 3 aproximado. Isso não dá 6, não chega a dar 6. Porque 18 sobre 3 daria 6, é menor que 6. E é maior do que 5, porque 15 sobre 3 daria 5. É mais do que 5 e menos do que 6. Está entre 5 e 6, que está na alternativa letra C.